O mercado respeita quem faz Senac. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional, ênfase na prática, professores qualificados e tudo que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do Senac. Matrículas abertas para agosto. Senac Lajeado, fone 3748-4644 ou acesse www.senacrs.com.br/Lajeado. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 14, Lajeado. Fone 3011-8525. O presidente Lula enviou para o Congresso Nacional mensagem de reforço para que seja aprovado o projeto da palmada educativa. O objetivo é evitar que os pais agridam seus filhos. A psicóloga Suzana Schwerner fala sobre o assunto e diz, afinal, a palmada educativa é a melhor forma dos pais manterem o respeito em casa? Não. Primeiro porque palmada não é educativa. A palmada, às vezes, é uma solução momentânea, é algo que os pais, naquele momento em que perdem a paciência, acabam tendo isso como único momento, única hora, assim, de poder tentar resolver um problema ali momentâneo, né? Só que isso é bem momentâneo, a criança fica com medo dos pais, e aí então ela tenta segurar esse comportamento dela, vamos dizer assim, provocativo, né? Mas naquele momento. Em seguida isso vai aparecer em outros lugares, de outras maneiras, se não foi conversado, se não foi resolvido, se não foi negociado, não funciona nada, né? A palmada, ela dá medo, ela não impõe respeito. Este ato simbólico do presidente Lula de apoiar, então, o projeto de acabar com a palmada educativa. Sim, a gente sabe que ainda tem muita tramitação na Câmara, no Senado, né? Tá só começando, mas assim, o que mais para mim, no sentido foi positivo, foi de colocar em discussão. Estamos discutindo isso, né? De que forma se educa uma criança. E o mais importante, saber que a educação, se fosse simplesmente só uma palmada e resolvido, né? O processo educativo é complexo, né? Ele começa lá desde bem pequeno e vai até muito longe na vida da gente. Então ele não se constitui de apenas um ato, de muitos, né? E o principal deles é que os pais, a mãe e o pai, são um modelo para essas crianças. Então se o modelo delas vai ser da agressividade, elas vão desenvolver esse mesmo modelo na vida delas, serem agressivas também. E qual é a forma que pode ser substituta da palmada educativa? Tem várias formas, né? Acho que o importante é isso, discutir essas alternativas. A primeira delas é pensar em saber que punições e limites são importantes. Né? Crianças e adolescentes precisam disso. Não é que quando a gente diz que não à palmada, a gente está dizendo não a limites. O limite é importante e os pais devem mostrar e comprovar isso através de castigos ou punições, às vezes tirando algum brinquedo que a criança gosta muito de brincar, tirando a internet por um tempo. Isso também pode ser negociado com a criança, ou seja, ser mostrado para ela, olha, se tu passares por cima das regras que a gente combinou, tu vais perder isso, isso e aquilo. Né? Dessa maneira, e não de uma forma violenta. Falaste na internet, a internet e o cotidiano das pessoas hoje está bastante diferente. O relacionamento pai e filho também. A gente brinca até com a situação do pai virtual, que não é o pai presente. Como é que pode se estabelecer esse relacionamento para ficar mais próximo e mais saudável? Eu digo, né, a gente vive nessa sociedade com essa velocidade constante, transformações intensas a todo momento, e isso modifica também os relacionamentos humanos, entre eles o relacionamento pai e filho. Se o pai não consegue estar muito presente, porque o trabalho exige bastante, porque atividades, a mãe também, né, hoje está trabalhando muito fora, bom, ele vai arranjar um tempo, mesmo que for mínimo no dia, para ter dedicação total àquele filho. Para fazer uma coisa que o filho gosta de fazer, para contar uma história, para ter um espaço só com ele. Mas aí assim, desligar celular, desligar telefone, desligar computador, para ser um pai real e não virtual. Né? Porque a criança precisa desse contato. Ela precisa desse contato de carinho, amor e proteção. Né? E não aí, claro, fica mais fácil poder bater, porque fica muito mais fácil, né? A gente resolve ali naquele momento, dá um tapa e acabou. Mas não resolve, na verdade, né? Então, assim, o pai real tem que estar ali para dar carinho, para dar amor, para dar proteção. Mesmo que às vezes for meia hora no dia que ele tenha esse momento só para o seu filho.
Essa falta de relacionamento pai e filho, de proximidade, pode ser causadora de alguns problemas sociais depois, violência na rua, bullying, que está em moda a palavra. Claro, com certeza, né? O bullying nada mais é do que a violência, né? A manifestação de violência. E a gente sabe que a violência, ela é aprendida através de violência. Então, se eu consigo ensinar o meu filho carinho, se eu consigo ensinar ele manifestações de paz, de trocas, de conversas, mesmo que isso não seja tão fácil quando se pareça, ele vai também reproduzir esse tipo de comportamento, né? Mais pacífico, buscando diálogo. Então, isso que é importante, com certeza. Essa problemática que a gente vê hoje é da carência desse espaço, né? De troca, de poder olhar no olho, de poder conversar, contar para o meu pai como é que foi meu dia, ele me entender. E o pai também saber que ele também tem regras, que ele também tem que respeitar. E assim ele mostra ao filho como se respeitam as regras e como ele também respeita, né? O projeto de lei está no Congresso e precisa de aprovação da Câmara e do Senado para ir à sanção do presidente. Nos Cifras e Refrões de hoje, conheça o músico Guilherme Gregori. Nos Cifras e Refrões de hoje, eu converso com Guilherme Gregori, ele que é baixista da banda Calça Justa. Guilherme, fala pra gente como é que tu começou na música. Olha, eu comecei na música com uns 13 anos e por até a influência assim da família, né? O meu avô foi músico a vida inteira, meu pai, meu tio, minha tia tiveram bandas e então eu comecei a me interessar mesmo e comecei a pegar umas aulas quando eu tinha 13 anos de idade com um professor lá de Cruzeiro, né? Aí eu peguei na época eu fiz um meio ano de aula e depois parei. Aí conheci os guris da banda e tal, fui pegando alguma coisa com eles, e daí foi meio que indo assim no... Não tem assim muito estudo musical, muita formação musical, foi mais assim porque eu pegava com eles, né? Então... Mas eu comecei com 13 anos de idade, então bem cedo até. Tá, e a partir de quando tu passou a fazer parte da Calça Justa desde o início, ou quanto tempo faz isso? A Calça Justa veio a partir de uma outra banda, né, que nós montamos em 2004. Era eu, o Abel, que faz parte da Calça Justa até hoje, né. Então depois foi mudando de integrantes, foi entrando alguns, saíram outros. E até a proposta da banda, assim, a coisa começou a ficar mais séria. Então mudamos o nome, que hoje é a Calça Justa. Mas comecei mesmo a tocar em banda em 2004. E a Calça Justa, então... se formou em 2006, né? A partir de outra banda que a gente já tinha antes. E tu é de onde? Eu sou de Cruzeiro mesmo. Mora lá? Moro lá a vida inteira. Aliás, a banda Calça Justa, a maior parte dos integrantes é de lá. São todos de Cruzeiro, menos a Bebé, que é de Roca Salles, né? E como é que estão os projetos pra banda aí? Como é que tá a Calça Justa? Olha... Calça Justa sim, sempre teve bem. Agora, assim, os últimos meses, como a Bebé saiu de Roca, foi morar pra Soledade. Então, os últimos meses, assim, a coisa tá meio... deu uma esfriada, assim, né? Mas a gente se fala ainda. Mas não é mais aquela... A gente fazia ensaio todo final de semana, né? E agora só deu uma calmadinha, assim, mas a ideia é a gente começar a tocar com mais frequência de novo, né? Aquelas paradas que a maioria das bandas dá, ou, né, pelo menos algumas dão uma paradinha, projetos paralelos, depois volta com força total. Às vezes até é bom, assim, até é feio dizer, mas quando vem a gente até, no fim das contas, enjoa um pouquinho do outro, né? A gente dá aquele tempinho, assim, pra depois, pra dar aquela saudade, assim, quando a gente volta, aí a coisa funciona de novo, né?